comportamento das pessoas, cultura, possibilidades intelectual e moral do homem, sem se apegar à crença, doutrinas, valorizando as diversidades religiosas da espécie humana e das instituições afins. Gil Filho, em 2009, ele afirma o seguinte, que a geografia da religião, por vezes, ela é compreendida como saber humano diferente, mas com relações harmônicas. Então, existe uma empatia entre elas. Nelas, existem duas formas que se correlacionam. A religião, que irá normatizar o comportamento e a relação do homem no espaço, e a outra, o conhecimento geográfico, que proporcionará capacidades planejadas de atuação nesse mesmo espaço. A geografia da religião, portanto, ela tem como objetivo estudar e avaliar o espaço das diferentes denominações, abordando o papel sagrado e o profano da organização espacial. Assim, a junção da geografia, da religião, nos currículos das universidades, ela é viva, ela é visível e totalmente positiva. Então, as pesquisas que estão sendo feitas sobre a geografia da religião nos estudos geográficos, elas têm uma riqueza muito grande de conteúdo e, por si só, elas têm uma possibilidade de favorecer a discussão e as decisões dentro da academia. Então, nós vamos ver que o Gil Filho, em um outro trabalho, em 2002, e Rosendar, em 1995, eles expressam que existem possibilidades dessas pesquisas se multiplicarem no Brasil. Todavia, eles observaram que existem resistência por parte de alguns geógrafos, não porque eles são incapazes de participar disso aí, mas pelo pouco domínio do conteúdo das religiões que estão postas no mundo, né, que tem muitos detalhes, tem muito conteúdo, tem princípios científicos interessantes e importantes, então eles têm uma dificuldade de lidar com isso, principalmente porque dentro da ciência da religião nós vamos ter os dogmas, as doutrinas, a fé, as questões divinas. Então, nós temos que entender o seguinte, que a geografia da religião, ela transforma o espaço, os valores religiosos, né? E as condições de catequizar e doutrinar. Não que ela vá mudar as pessoas, mas ela estuda essas particularidades. Daí, já chegando ao final da minha palavra, nós vamos ver que as pesquisas nessa área, ela é extremamente importante. E elas estão sendo difundidas aos poucos dentro das universidades. Apesar da geografia da religião, por exemplo, no nosso curso, não termos pelo menos uma disciplina optativa, é preciso pensar nisso aí nos dias futuros. Por quê? Ela vai estimular o conhecimento da área e o enriquecimento da geografia humana vinculada aos estudos espaciais. Milton Santos, quando ele escreve em 1978 sobre a geografia vivenciada, a nova geografia, ele fala o seguinte, eu vou ler aqui o que ele expressou. Constitui um conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e do presente, assim como por uma estrutura representada por semelhanças que estão acontecendo e se manifestando nos processos e funções. Então, ele vem confirmar o que já dissemos atrás. Então, ele disse, né, que a geografia, essa nova geografia vivenciada, ela constitui um conjunto de formas de relações sociais do passado e do presente, e ela é manifestada através dos processos e das funções. Sendo assim, a valorização e a depredação do espaço geográfico pode ser entendido pelos geógrafos estudiosos dessa área como fomentadora dos estudos religiosos, institui
e instituições interligadas aos mesmos. Construir, então, novas dinâmicas para fomentar a pesquisa nesta área é importante para o avanço da geografia e da religião nos seus estudos particulares. Então, nós temos que pensar de uma forma positiva e lutarmos para que essa nova modalidade, que não é nova, né, já existia desde o passado, mas está sendo fomentada de uma forma especial agora, é preciso que a gente tenha um trabalho, assim, bem dedicado nessa área. Graças a Deus, nós temos no nosso departamento o professor Ricardo, já temos o Ramone que se desponta aí, e outros professores nesta área, como o professor Cássio, que trabalha aí com a geografia cultural, o professor Rayan, na sua fala ontem. Então, nós temos que lutar para a inserção desses estudos no nosso meio, porque vai ser de grande valia para os estudos do presente e das possibilidades futuras. A proposta desse seminário vai deixar muito evidente para os participantes o que nós estamos afirmando aqui nessa introdução. E a partir das considerações, dessas considerações que eu estou fazendo, eu passo a palavra aos nossos professores convidados que integram essa mesa. Que tenhamos uma manhã realmente muito rica e que as participações se evidenciem a qualidade da mesa que vamos ter agora. Eu passo a palavra para o professor Ricardo e para a professora Ramon. Professor, seu microfone está desligado. Desculpa. Agradeço, Yara, pelas palavras, a introdução aí na nossa mesa, né? Agradeço o convite, mais uma vez, aí do Departamento de Geografia, na pessoa aí da professora Nivânia, chefe do departamento, aos coordenadores didáticos aí, Gustavo Cepolini, bacharelado, e Anderson Bertoli, da licenciatura, professor Marcos, professor Cássio, representando aí o PPGEL, Programa de Pós-Graduação em Geografia. E é sempre bom a gente estar aqui falando um pouquinho sobre geografia, né? Uma semana muito rica aí, sobre diversos assuntos. E esperamos aí que tenhamos aí uma manhã gratificante, né? Um convite ao diálogo, né? Debater um pouquinho sobre a geografia, conjugada aí com a religião, né? Agradeço mais uma vez aí, agradeço também a participação da Ramone, que vai dividir amanhã com a gente aí. Muito obrigado. Bom, iniciando então, o Paulo, por gentileza, você consegue colocar aí para nós a apresentação? Então, estamos aí com o tema, né? Como disse a professora Yara, Geografia e Religião, uma agenda de pesquisas, né? Vamos falar um pouquinho aí. Eu vou introduzir, tá? Eu vou tentar me ater ao tempo aqui, para dar sequência, a Ramone dá sequência para a gente, no assunto, que é um assunto muito amplo, né? Então, a gente vai ter que segurar um pouquinho aqui algumas falas, mas eu vou tentar, da melhor forma possível, deixar bem claro aqui alguns conceitos, né? Muitos aí, os acadêmicos, né? Não dei boas-vindas aí os acadêmicos da geografia, os convidados também, sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo aqui, online, né? Agradeço aí os convidados também, o pessoal que não é da academia, os externos, muito obrigado aí pelo prestígio e pela presença. Eu vou iniciar, então, falando um pouco... Paulo, pode passar por gentileza aí? Sobre a geografia e a religião, né, que são dois saberes humanos bastante interessantes, visto que nós sabemos que as palavras religião, sagrado, peregrinação, templos religiosos, não são muito usuais aí nos debates de geografia, né? Entretanto, são experiências humanas repletas de significados, que apresentam uma dimensão espacial bastante clara, né? E, portanto, que interessa ao campo da geografia. A diversidade de temas, então, culturais dentro da geografia cultural
abriu uma porta, né, para o estudo da abordagem religiosa e interação no espaço. A geografia da religião, nesse sentido, torna-se uma área rica para análise, né, como disse muito bem a professora Yara, visto que, além de ser um tema que vem despertando o interesse de grande parte dos geógrafos, vem alcançando aí uma presença cada vez maior na sociedade brasileira, né? Tão fácil e necessário afirmar que não é esse campo que introduziu os estudos ou reflexões, ligando questões geográficas à religião, né? Tanto a geografia quanto a religião remetem aos primórdios da humanidade, se considerarmos a necessidade de compreensão dos espaços de sobrevivência, né? Então, nós estamos falando aí de símbolos, ritos, né? Para a explicação do sobrenatural das necessidades humanas, seja individuais ou coletivas, né? Tanto a geografia quanto a religião, então, são dois saberes distintos, mas que guardam aí fortes relações entre si. São duas formas de reação no espaço. Os campos de ação de ambas as forças são vastos, passando pela dimensão social, né? Cultural, política, econômica, abarcando, então, aí vários aspectos da vida humana. Pode passar, por gentileza, Paulo. Então, tá falando aí. O interesse por essa relação, né, geografia e religião, é bastante antiga. E remete à antiguidade clássica no final do século XIX. Ainda que as relações que unissem a geografia e a religião, de um lado, partissem de uma explicação mais religiosa do que científica, né? E de outro, um inventário mais descritivo, né, vamos colocar assim, das várias religiões. Nesse sentido aí, podemos pontuar como exemplos os trabalhos de Lablache e de Fontaine, que relacionavam questões religiosas ao espaço geográfico, né? Então, esses dois já colocavam essas relações, né? Não se configurando como um subcampo da geografia, mas mais uma reflexão do saber geográfico, né, sobre a religião. Podemos citar também alguns sociólogos aí, né, antropólogos, filósofos, como Durkheim, Cassirer, Weber, também analisaram a relação da experiência religiosa em diferentes perspectivas, né, principalmente na leitura do sistema de símbolos e ritos que são próprios de cada grupo social, né? Na ideologia religiosa, nos debates sobre teorias da religião, principalmente. Podemos destacar também aí Mircea Eliade, né? Filósofo, que trabalhou temas do campo da religião, né? Mitos, origem das religiões, trabalhou muito a questão do sagrado e do profano, né? Então teve uma grande contribuição também. A geografia, então, é responsável pelo estudo do espaço e lugar e de movimento entre os lugares, né? A geografia é um termo utilizado para referir-se ao território, às regiões, sociedades presentes nesses meios, formadas a partir dessas relações, né? Já a religião apresenta um conceito mais amplo, né? Uma vez que abarca um campo vasto de crenças, filosofias que diferem uma das outras em todas as partes do mundo. Muitas apresentam narrativas, símbolos, tradições, histórias sagradas que se destinam a dar sentido à vida ou explicar a sua origem e do universo. Então, pessoal, enquanto a religião, resumindo, né? Enquanto a religião normatiza alguns comportamentos humanos em relação ao espaço e à natureza, o conhecimento geográfico proporciona capacidades estratégicas de atuação nesse espaço. Daí a importância da relação entre os dois saberes, né? Pode passar, por gentileza, Paulo. Bem, sabemos aí, né, nós geógrafos principalmente, né, sabemos que definir o estudo da geografia não é tarefa muito fácil, né? Mas existe um consenso de que a superfície terrestre é o domínio específico do trabalho geográfico. Entretanto, essa dualidade da geografia, né, entre aspectos físicos e humanos, faz com que sempre surjam novos campos de estudo, visto que a geografia não é estática. E é esse dinamismo da ciência geográfica que favorece, né, um ambiente rico aí para as análises dos estudos diversificados. Não tem como deixar de falar da geografia humana, né? Ela é um terreno fértil para os estudos de diferentes áreas, visto que ela apresenta muitas subdisciplinas, dentre elas geografia da população, urbana, rural, transportes, política, turismo e, claro, a cultural, né? Esta é responsável pelo estudo das diversas culturas, difusão, representação das diferentes paisagens. Atualmente, vários temas são objeto de estudo da geografia cultural,
Dentre eles, nós destacamos aí a paisagem cultural, região cultural, cultura popular e, claro, a religião. Geografia cultural surgiu aí, só para situar a gente um pouquinho, né? Surgiu na Europa no final do século XIX, sendo nesse momento a Alemanha e a França os principais expoentes. Essa disciplina possui destaque na Europa, possuiu, né? Destaque na Europa até a década de 20, quando a partir daí os Estados Unidos passou a ser o principal centro, né? Da geografia cultural. O termo geografia cultural é interessante a gente pontuar, porque Paul Claval, por exemplo, ele discorda um pouco desse termo, né? Ele cita que a expressão geografia cultural não é a mais adequada para denominar os estudos culturais da geografia. Para ele, seria mais adequado o termo abordagem cultural, né? Pois entende que todos os fatos geográficos são culturais. Então, de toda forma, nós vamos manter o termo, né? Geografia cultural. Pode passar, por gentileza. Então, essa centralidade que foi exercida nos Estados Unidos só existiu graças ao trabalho desenvolvido por Carl Sauer, né? Então, não podemos deixar de citá-lo aí também. Quem não conhece Carl Sauer, ele foi um geógrafo americano, ele foi considerado um dos principais nomes aí da história do pensamento geográfico e sendo um dos precursores da chamada geografia cultural, né? As obras dele, contribuições, são bastante difundidas e utilizadas por autores de várias áreas do conhecimento aí. E também foi o fundador aí da escola de Berkeley, né, nos Estados Unidos. Conhecida como a escola saueriana, né, de Sauer, privilegiou 5 temas de estudos: a cultura, a área cultural, a paisagem cultural, história da cultura e ecologia cultural. Esses temas, eles são essenciais para o conhecimento geográfico da realidade, pois é a partir de um determinado aspecto cultural, no caso, a religião, olha que interessante, é a partir desse entendimento geográfico da realidade é que nós vamos determinar um aspecto cultural, nesse caso, a religião, que se desenvolve em alguma área, no caso, a cidade. A paisagem é transformada, em que sentido? Em edificações, podemos pensar aí nos templos religiosos, né? Ou seja, o aspecto cultural, a área e a paisagem possuem uma história que influencia a organização humana no espaço. E o inverso também pode ocorrer, né? Uma paisagem cultural que possui uma história ocorre em determinada área e revelando aí características culturais de grupos humanos. Apesar de terem contribuído para o desenvolvimento da geografia cultural, as ideias de Sauer e da escola de Berkeley sofreram aí, na década de 70, fortes críticas em relação aos seus objetivos, né? E métodos de pesquisa, os quais provinham grande parte dos geólogos de linha teorética quantitativa, né? Esse pessoal criticava a prioridade dada aos estudos das sociedades tradicionais e também a falta de uma visão pragmática da pesquisa. Do mesmo modo, a falta de uma interpretação crítica também, né, da realidade e a negação total das pesquisas vinculadas ao meio urbano e industrial levaram os geólogos vinculados ao materialismo histórico dialético, o pessoal da crítica, a criticarem os objetivos, né, e métodos da geografia cultural saueriana. Essas críticas, de certa forma, a geografia cultural saueriana, né, e a escola de Berkeley passou a dar espaço a uma geografia cultural renovada, ou alguns autores colocam nova geografia cultural, né, principalmente a partir dos primeiros anos da década de 80. Né? O objetivo da nova geografia cultural é propor novas metas para a geografia cultural, né? Ou seja, uma nova interpretação, né, para a cultura. Então, é importante citar aí o Sauer nessa questão. Pode passar, por gentileza. Então, a despeito da heterogeneidade cultural do Brasil, até o final da década de 80, a geografia cultural era desconhecida por nós geógrafos, né, brasileiros. Um dos motivos seria o fato de boa parte dos estudos que acabaram sendo realizados fora dos Estados Unidos não tiveram como destino inicial o Brasil, concentrando a maior parte em países da América de língua espanhola, né? Além disso, temos que pontuar também que soma-se o fato dos estudos culturais assumirem uma posição secundária
né? Principalmente na década de 70, devido aí ao desenvolvimento da geografia teórica quantitativa, né? Aspectos da cultura, no entanto, eram tratados nos estudos regionais, mas não eram priorizados, nem tinha consciência de que a cultura, né, em suas múltiplas manifestações, poderia ser tema central nas pesquisas. A geografia de inspiração francesa multiplica as monografias locais e regionais, mas vai também se mostrar mais sensível, né, ao aumento da população e às realidades demográficas e econômicas. O caráter, também é importante pontuar aí nesse quesito, o caráter repetitivo de trabalhos, né, que vai cansar, né, de certa forma, os geógrafos brasileiros, que aspiram a outras coisas, né? Então, eles criticaram as práticas e instituições de inspiração francesa, as excursões, principalmente os trabalhos de campo, né? Os trabalhos de campo ficavam em segundo plano, né? E se interessavam mais pela economia, pelas atualidades, enfim. Pode passar, por gentileza, Paulo? Eu estou acelerando um pouquinho, pessoal, para dar um tempo, né, para a gente ter um tempo maior para os debates, né, depois. E, claro, para Ramona expor também aí a sua fala. Bom, no Brasil, verificou-se na década de 80, no âmbito do pensamento geográfico, uma vigorosa retomada aí da dimensão cultural. Tá? Trata-se não mais e apenas de uma tradição cultural da geografia herdeira do século XIX e cultivada aí por Bunhas, Sauer, né, e outros discípulos deles. Trata-se de uma retomada caracterizada por antigos e novos componentes, nos quais a cultura é analisada em suas dimensões materiais e não materiais, né? Então, isso suscita novas abordagens. Podemos pontuar aí alguns pesquisadores nessa abordagem, a professora Zeni Rosendahl, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que em 93 ela criou aí, fundou juntamente com outros professores, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Espaço e Cultura, o NEPEC. Né? Esse núcleo ele traduz e publica em português, né, textos importantes da abordagem cultural em geografia, de autores de língua alemã, francesa, inglesa. Né? Então, a partir da iniciativa da Rosendahl, o núcleo vai consolidar os estudos de geografia da religião no país. Né? A institucionalização da abordagem cultural em geografia no Brasil vai prosseguir nos anos 2000, né, com a criação aí do NER, que é o Núcleo de Estudos em Espaço e Representações. Né? A iniciativa é tomada, nesse caso aí, por a gente chama de universidades periféricas, né? Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Porto Velho. O sucesso dessa abordagem cultural, ele se firma no decurso dos anos 2000, então, né, como está aí no slide, na parte de baixo. Não só esses dois, mas podemos destacar aqui também outros grupos de pesquisas de estudos geográfico-culturais, né, o grupo de pesquisa da geografia humanista cultural, através do professor Roser, da Universidade Federal Fluminense, e da professora Lívia de Oliveira, falecida recentemente, da Universidade Estadual Paulista, né? Rio Claro. A virada cultural, então, ocorrida na década de 90, teve uma preocupação em não... houve, né, uma preocupação em não transformar-se essa virada em uma modinha, né? A ser substituída em breve por outra. Isso porque sabemos que a apropriação superficial e efêmera já ocorrera nas três grandes matrizes do pensamento geográfico, né, contemporâneo. Podemos pontuar aqui o positivismo, onde a religião, nesse caso, transcende o plano dos sentidos, né, e tornando-se inacessível ao conhecimento humano, e, portanto, não sendo passível de demonstração. Podemos pontuar a matriz materialista, base da sustentação da geografia crítica. O estudo religioso, nesse caso, foi marginalizado, né? Foi deixado em segundo plano. Os jogos marxistas, sob a ótica do materialismo histórico-dialético, negligenciaram, então, essas condições de formação e a distribuição das opiniões religiosas. Né? Somente na matriz humanista, né, da geografia, que ao contemplar a dimensão subjetiva e a experiência vivida por indivíduos e grupos sociais, é que houve uma possibilidade, uma reflexão, né, do fenômeno religioso. Então,
A geografia humanista aí teve uma grande importância, né? Nesse cenário, na evolução do pensamento. Pode passar, por favor, Paulo? Então, parcialmente aí, ó, influenciada pelas traduções, mas dotada de forte criatividade, a produção brasileira em geografia cultural tem crescido muito a partir da década de 90. Paisagem cultural, percepção e significados, religião como uma construção cultural, espaço geográfico, literatura, cinema, espaço de festas populares, festas de origem rural, território, imaginário, identidade, são alguns dos temas abordados e publicados na revista Espaço e Cultura, né? E outros periódicos também, anais de congresso, enfim, na série Cartografia Cultural, sob tutela aí da professora Rosendal, do Correia, né? Roberto Lobato Correia, enfim. Pode passar, por favor. Então, o campo de investigação de temas ligados à religião, nas análises geográficas, passa a ganhar fôlego a partir da década de 60 e 70. Né? No campo da geografia cultural, quando a perspectiva humanista, como já disse, se faz mais presente. Nesse período, o principal expoente foi o geógrafo David Sofer. Né? Na obra Geografia das Religiões, ele analisa, por exemplo, os fenômenos religiosos, abordando a interação espacial destes com uma dada cultura, né? E seu ambiente terrestre complexo entre diferentes culturas. Agora, nas 3 últimas décadas do século XX, então, já a década de 90 para frente, os estudos da religião começaram a ganhar significativa expressão na geografia, destacando aí os referidos autores, né? E objeto de estudo. Então, está aí o King, né? Na questão da peregrinação islâmica, na cidade de Meca, o Tanaka com peregrinação budista no Japão, né? O Richard com análise da vivência do sagrado pelos fiéis. Então, são contribuições aí bastante nítidas, né, nesse período. Nesse mesmo período, então, estudos de Bittner já distinguia 3 aspectos de metodologia geográfica para o estudo da religião. Podemos pontuar aqui o aspecto geográfico-social, o aspecto teológico e o aspecto específico religioso geográfico interdisciplinar. Tá? Então, são 3 aspectos bem interessantes de estudo aí, né, na área. No aspecto territorial, por exemplo, político e religioso, a fé católica brasileira é o objeto de estudo da professora Rosendal, né, como está aí. Que vem trazendo grandes contribuições, claro, para a geografia cultural e para a geografia da religião brasileira. Destaque também para a professora Maria Cecília França, né, em 72, década de 70, 1972, se não me engano, que analisou em seu trabalho a organização do espaço em decorrência dos fluxos de peregrinação de fiéis. Né? Então, esse período aí, a partir da década de 70, começou o trabalho aí, né? Eu acho que o principal expoente seria a professora Maria Cecília França, e década de 90 nós tivemos aí fortes trabalhos aí nessa área da geografia da religião. Pode passar, por gentileza. Ainda sobre Rosendal, né? Na obra dela, Espaço e Religião, uma abordagem geográfica, ela faz uma proposta para o estudo geográfico da religião em 4 grandes temas. Tá? Coloquei, primeiro, fé, espaço e tempo, difusão e áreas de abrangência, centros de convergência e irradiação, religião, território e territorialidade, e, por último, espaço, lugar sagrado, vivência, percepção e simbolismo. Né? Então, são grandes eixos que a gente vê bastante trabalho sendo feitos aí, né? Na área na linha, né, de abordagem da professora Rosendal, que nós temos outras que daqui a pouquinho eu vou falar. Outra obra também de destaque dela é a obra Hierópolis, o Sagrado e Urbano, de 99, né? A autora destaca nessa obra a dimensão do sagrado no urbano e os reflexos na organização espacial.
né? Então, essa relação com o meio urbano, ela é bastante interessante, visto que a gente tem marcos culturais, né, na paisagem. E aí nós estamos falando tanto de uma parte material quanto imaterial, né? Então, coisas de reflexão da filosofia, né, de observação, como também de algo que é palpável, material, né? No caso, os templos religiosos, né, os símbolos, enfim, são elementos que marcam a paisagem, de certa forma. Outra contribuição também, a gente pode pontuar aí na literatura brasileira sobre geografia da religião, é de Silvio Fausto Gil Filho, né, da Universidade Federal do Paraná. Rosendal e Gil Filho, eles apresentam linhas de pesquisas distintas. Tá? Enquanto Rosendal aborda o fenômeno religioso sob uma perspectiva geográfica que parte de formas religiosas já impressas na paisagem, o Gil ele vai trabalhar dimensões estruturantes e do caráter fenomenológico. Né? E aí a gente tem que entender um pouquinho a questão do fenomenológico, que são os estudos aí, né? De um conjunto de fenômenos e como eles se manifestam, seja através do tempo, do espaço, né? Então, basicamente, a fenomenologia consiste em estudar a essência das coisas, né? E como elas são percebidas no mundo. E, nesse caso, então, a fenomenologia, ela emerge na geografia como uma filosofia capaz de dar respostas, né? Ou incitar mais perguntas também, né? Com relação à essência do lugar, à inserção nas análises geográficas, da percepção do indivíduo, da vivência, né? Principalmente. Então, apesar de emergir, ela ganha pouquíssimo espaço, sendo o seu auge o momento diurno, né? Ou seja, o momento atual. Então, Gil Filho propõe que o sagrado, compreendido como um fenômeno central na experiência religiosa, seja espacializado de maneira relacional e não na sua funcionalidade. Ok? Importante também destacar, em relação à dimensão territorial da fé pentecostal, né, não só católica, destaca-se aí a Mônica Sampaio Machado, no trabalho dela que foi, deixa eu ver se eu lembro o nome, Territorialidade Pentecostal, um estudo de caso em Niterói, de 92, né? Nesse trabalho, a autora analisa a territorialidade dessa fé, considerando a dimensão socioespacial, chegando à conclusão de que as igrejas pentecostais possuem uma territorialidade informal e fugaz, diferentemente das católicas, né? Do catolicismo. Essa contribuição é importante para a geografia da religião brasileira, uma vez que poucos são os trabalhos produzidos no Brasil que privilegiam o movimento pentecostal, né? Na sua dimensão espacial. Ou seja, a maior parte dos trabalhos produzidos estão relacionados ainda à Igreja Católica. Né? Então a gente percebe que a linha teórico-metodológica presente nos trabalhos mais recentes produzidos no Brasil é a nova geografia cultural ou geografia cultural renovada, né? Que privilegia aí a dimensão espacial das religiões. Pode passar, por gentileza, Paulo? Já estou quase finalizando aqui minha fala. Então, como está aí, né? Há muito mais a fazer do que já foi feito, né, na geografia cultural e da religião. Especialmente porque rápidos e intensos processos de transformação econômica, social e cultural alteram a distribuição espacial da população. Além disso, os valores também, né? Hábitos, crenças, a paisagem cultural e os significados atribuídos à natureza e às formas socialmente produzidas. Então, temos aí um país industrializado e urbanizado, com moderna atividade agropecuária, áreas de fronteira de povoamento, né, com contrastes que incluem desde selvagens vales na bacia amazônica, né, áreas de colonização alemã e áreas de decadentes plantações canavieiras. Né? Envolve ainda áreas com fortes conflitos pela terra, né? Admite-se pesquisas empíricas e um contexto policultural, como é o Brasil, né? E podendo alimentar novos conceitos e ampliar a base teórica das abordagens culturais. E, claro, pontuamos aí a religião, né? Então, hipotetiza-se
a partir da produção brasileira em geografia cultural, que conceitos como região cultural emergente, regiões culturais residuais, paisagem poligenética, simulacros, né, que são aparências, espaços temporais, eles possam ser enriquecidos a partir do Brasil, né, que é um país de contrastes culturais e de forte dinamismo espacial, né? Nesse caso, as perspectivas para a pesquisa em geografia cultural e geografia da religião, então, são imensas, né? A gente pode perceber. Pode passar, por gentileza, Paula? Eu vou exemplificar a minha fala, então, o trabalho feito por mim aí no doutorado, rapidinho, né? Porque vou avançar aqui das horas, para mostrar a contribuição da geografia cultural e da geografia da religião para os estudos, né, da geografia. Então, esse estudo aí, territórios religiosos, estratégias espaciais das igrejas católica, Deus e Amor, Universal do Reino de Deus em Belo Horizonte, esse estudo, ele encontra-se vinculado tematicamente à geografia cultural, tá? No entanto, visando dar protagonismo à quantificação e análise espacial e estatística dos fenômenos, no caso aí nós analisamos 3 denominações religiosas, né? A católica e a pentecostal, subdividindo aí em igreja pentecostal e neopentecostal, né? No caso, Deus é Amor e Universal. Então, visando esse protagonismo, a quantificação dos templos, né, que foi analisado, e essa análise espacial e estatística dos fenômenos, epistemologicamente, a minha pesquisa está associada à geografia teorética quantitativa, né? Tendo em vista a necessidade de se tratar a religião como algo cultural numa dimensão estritamente material, tangível e mensurável, tá? Então, através de informações quantitativas sobre a adesão a determinado grupo religioso, composição socioeconômica, bem como locais de residência, né, e locais onde se encontram os templos religiosos, desenvolveu-se aí um conjunto de estratégias para esse levantamento, o tratamento e a representação dos templos religiosos no espaço urbano de Belo Horizonte. Ok? Pode passar, por favor. Então, eu coloquei aí, né, esse mapa, está representando o município de Belo Horizonte. Onde vocês estão vendo os pontinhos pretos são os templos religiosos mapeados, tá? Então, o primeiro mapa, os pontinhos são da Igreja Deus e Amor, representando os templos religiosos, né? O segundo mapa, nós temos a Universal do Reino de Deus. E o terceiro mapa, nós temos as paróquias, tá? Lembrando que a paróquia foi mapeada aí a sede, né, paroquial, porque nós temos aí um conjunto de edificações, né? Onde que a principal, a sede coordena os outros templos, no caso as outras paróquias, então nós pegamos aí a sede para representar a localização do templo. Então a gente percebe aí as manchas rosa, por exemplo, que são aí favelas e aglomerados. A gente percebe interessante que a Deus e Amor, no primeiro mapa, ela se concentra muito aí próximas a essas áreas periféricas, né? Não só elas, mas próxima à rodoviária. Para quem conhece ali Belo Horizonte, né, nós temos ali o Barreiro ao sul, então uma concentração muito grande ali, são áreas periféricas, Barreiro, Venda Nova ao norte, também tem uma grande concentração, o leste, né? Então elas estão muito próximas a essas áreas, justamente pelas práticas religiosas que a gente tem que entender, e isso é a riqueza da geografia cultural e da religião. Entendendo essas práticas, a gente entende muito da dinâmica espacial dessas igrejas, né? A mesma coisa para a Universal, ela é bastante pulverizada, de forma mais heterogênea, por atender públicos, né, fiéis de diferentes classes sociais. Então você pode ver, por exemplo, um templo da Universal tanto em áreas periféricas quanto em áreas nobres da cidade, como é o Templo Catedral da Fé, para quem conhece ali, né, no Olegário Maciel, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. É o maior templo de Minas Gerais, para vocês terem uma ideia, né? Então ela é bastante diversificada. Já as paróquias estão bastante bem distribuídas, são a maioria, né? Isso, os números mostram que o catolicismo ainda é maior, mas a autonomia dessas igrejas não são tão fortes quanto as evangélicas,
né? São estruturas hierarquizadas, engessadas, né? E concentram a grande maioria em áreas mais nobres da cidade, até mesmo pelo surgimento da criação, né, da cidade, enfim. Essas igrejas se concentraram mais nessas áreas. Há um dinamismo, poucas igrejas concentradas nas áreas periféricas, né? Um ponto ou outro ali, mas mostra um pouco da realidade, né? Da distribuição espacial da religião aí no espaço urbano de Belo Horizonte. Pode passar, por gentileza, Paulo. Então, para esse estudo foi feita aí uma estatística, utilizando aí o Censo Demográfico de 2010, que mostra aí quais foram as variáveis empregadas. E aí é a riqueza da geografia, né? Nós poder associar análise religiosa dentro da geografia. Então, foi escolhido aí algumas variáveis de pessoas e de domicílio, né? Não sei se está dando para vocês lerem aí, mas aí nós trabalhamos pessoa, raça, né? Branca, preta, amarela, parda, pessoas alfabetizadas, trabalhamos média de domicílios, particular, se ele era alugado, né? Moradores, número de moradores por residência, a renda, também extremamente importante quando trabalhamos aí em algumas denominações religiosas, né, que concentram um fiéis de baixa renda e baixa alfabetização, escolaridade, né? Então, fizemos isso, levantamos essas variáveis, pode passar por gentileza, Paulo, e trabalhamos o que nós chamamos de análise de variância. Então, o que seria isso? Pegamos aquelas variáveis, cruzamos no software estatístico para ver a análise de variância delas, que é basicamente uma técnica estatística que permite verificar a existência de significância, né, entre as médias dos grupos, dos indivíduos. Então, está ali os templos, né, da Deus e Amor, da Universal e da Católica, a quantidade de templos. Então, foram mapeados 108 templos da Deus e Amor, 68 da Universal e 150 paróquias, né? E aí foi analisado a significância das médias entre os indivíduos, né? Ou seja, essa quantidade dentro de um conjunto. Então, resumidamente, se as amostragens são reais, ou seja, se teve diferença significativa, ou se elas são somente casuais, né? Ou seja, tem uma mera variabilidade. Então, na última coluna aí, vocês devem estar vendo aí ó, um SIG, que é a significância. Então, quanto mais próximo de zero, é porque a relação, a variável estudada estava muito relacionada, né? Tinha aí era bem significativa com o templo analisado. Então, estão vendo aí que está praticamente zerados todos aí, né? Pode passar, Paulo. Então, nós tivemos aí alguns produtos cartográficos. E olha que interessante. Foi feito por setores censitários, tá? Essas manchas que vocês estão vendo nos mapas são setores censitários, aonde o primeiro mapa analisa população branca e o segundo mapa analisa população preta, parda e amarela por setor censitário. Então, quanto mais escuro o mapa, vocês estão vendo que é maior concentração da população, dos templos da paróquia. Ou seja, quanto mais escuro, maior população branca, tá? No setor censitário. E aí nós temos a localização das paróquias, na sua grande maioria, nessas áreas, né? Ao contrário do outro mapa, onde nós temos uma concentração preta, parda e amarela nas áreas mais periféricas aí, né? Os templos religiosos que concentram essa população, né, preta, parda e amarela estão nas outras áreas, né? Pode passar, por gentileza, Paulo. A mesma coisa funciona aí para a renda nominal per capita de 1 a 2 salários mínimos. Olha que interessante. Olha as paróquias, os pontinhos azuis, né, estão nas áreas mais claras e os demais templos estão nas áreas mais escuras, ou seja, o pessoal que recebe menos de 2 salários mínimos. No outro mapa, o inverso, né, é quase um negativo de foto, né? As paróquias, a grande maioria, uma ou outra, o templo da Universal, se encontra nas áreas mais escuras, ou seja, áreas que apresentam uma renda nominal per capita acima de 3 salários mínimos, né? Principalmente aí na região centro-sul,
e na região da Pampulha, né? Para quem conhece ali. As regiões são áreas de classe média alta, né? Pode passar, por gentileza, Paulo? E por último aí, os mapas que trabalham domicílios próprios, também é interessante a gente observar os templos que se localizam em setores onde os fiéis têm domicílios próprios, e nesse caso a Deus e Amor é bastante forte, visto que a prioridade é a família, então essa questão de ter a sua casa é algo bastante importante, né? Própria principalmente. Já os demais templos concentram-se um pouco, um ou outro em domicílios próprios, mas a grande maioria em domicílios alugados também, né? Então, não há uma grande preocupação nesse sentido, né? Nesses setores censitários. Pode passar, por gentileza, Paulo. No caso aí da análise, então, sobre as dinâmicas espaciais, permitiu a gente afirmar a existência de contextos distintos de ocupação territorial entre as igrejas, né? E as áreas socioeconômicas também nas quais elas estão inseridas. Todavia, reforça-se a necessidade de análises mais pormenorizadas, claro, dos tempos religiosos, especialmente na escala intra-urbana, né? Elemento que é fundamental à compreensão das mudanças estruturais em curso, né, na adesão religiosa dos brasileiros. Então é importante também fazer essa análise intra-urbana para que a gente tenha pesquisas mais ricas, né? Entender um pouco não só a parte estrutural do fenômeno em si, do material, mas também da sua essência, né, da vivência, da percepção por parte dos fiéis. Isso é uma análise bastante rica nos trabalhos hoje em dia na geografia cultural e da religião, né? Então, deixei aqui para vocês as referências. Tá? Pode passar, Paulo. Deixa aqui o meu obrigado também. Desculpe aí se eu corri muito ou se pulei alguma coisa, mas estão aí os meus contatos, né, para a gente trocar uma ideia, alguma dúvida, algum questionamento, né? Contribuição também sempre bom, né? Deixa aí meus contatos digitais e meu endereço geográfico também, para não deixar de não honrar a raiz geográfica. Ok? Agradeço muito aí a paciência de todos e passo a fala para nossa amiga Ramone. Bom dia a todos e a todas, né? Desde já agradeço o convite do professor Gustavo Cepolini para participar dessa mesa. Agradeço a toda a geografia da Unimontes, né, onde eu me formei como geógrafa. Consigo ver que alguns professores que foram os meus professores, a professora Yara França, a professora Yara Silveira, que abriu o seminário, o professor Cássio Alexandre. A minha gratidão mesmo, vocês sabem muito bem o quanto foram importantes no meu processo formativo, né, enquanto geógrafa e enquanto doutoranda também. Né, agradeço a presença do meu atual orientador, professor querido Alexandre Diniz, aos colegas da PUC, né, que estão aí hoje prestigiando o nosso debate, a nossa fala. Desde já, o meu muito obrigado e espero, de fato, contribuir com os debates e com as discussões, né? O professor Ricardo tem me acompanhado um pouco mais de perto hoje, tenho cursado a disciplina com ele, de Espaço, Religião e Cultura, então o que nós estamos apresentando hoje foi construído também durante essa disciplina, porque ela tem me ajudado a construir e a dialogar um pouco melhor com o meu objeto de estudo. Aos que me conhecem sabem que é uma seara muito nova para mim, a geografia cultural, né? Venho trabalhando há alguns anos aí, não vou mencionar os anos, né? Mas com a geografia urbana, trabalhando a cidade, a segregação socioespacial, especificamente na cidade de Montes Claros. A mudança de tema vem de outras demandas, né, da minha vida pessoal, e aí nós nos aventuramos a trabalhar especificamente hoje com a geografia da religião, tá bom? Paulo, você pode compartilhar, por favor, a apresentação? Só esperar o Paulo compartilhar para a gente começar. Né, como a professora Yara já me apresentou, nós podemos passar já para a primeira temática, e aí eu vou trabalhar um pouco
né? O Palhares fez uma revisão epistemológica da geografia cultural e de como estão as pesquisas da geografia no Brasil hoje, e eu trago uma especificidade que é o sagrado e o urbano, né? Essa relação de construção da cidade e de construção também da vida e de reprodução da vida dos indivíduos e cidadãos que nela resistem. Né? Como o Palhares falou, a geografia cultural ela passa por processos de evolução dentro da ciência geográfica, e aí nós vamos percebendo o quanto as temáticas vão se alternando, né? Uma hora ou outra é protagonista, outra hora nós temos outras temáticas. A religião ela vai sendo esquecida um pouco ao longo dessa evolução, e a gente fica meio que sem saber como que essas duas temáticas dialogam e conversam. Tem uma frase da professora Rosendahl, que ela fala que espaço e religião não são excludentes, né? Pelo contrário, dialogam entre si, porque a religião, como manifestação cultural, é inerente ao homem, né? Permeia toda a vida humana, mesmo que na atualidade não seja tão óbvio professar uma crença. Mas ela vai colocar que até aqueles que não professam uma fé, essa relação com o transcendente, com algo superior, é presente no seu cotidiano. Então, qual o interesse da geografia no estudo da religião? É entender como que esse indivíduo que professa uma crença, né, e aí seja o catolicismo, o cristianismo em suas diversas matrizes, como que essa religião modifica a experiência do homem enquanto indivíduo e enquanto ser coletivo na sua interação com o espaço. Né? A maneira como a gente lida com esse espaço, como a gente constrói esse espaço, é fruto da nossa experiência individual, da nossa experiência cultural, dos valores que nós trazemos, né? Basta a gente olhar o quanto nós temos cultivado nas crianças bons hábitos, como não jogar lixo no chão, como não jogar papel fora do cesto, né? Desses usos recicláveis que nós estamos dando, que é fruto da nossa cultura moderna. Então, os nossos valores culturais e familiares, eles estão impressos também na maneira como nós construímos esse espaço. Depois a gente vai trabalhar a difusão das crenças, né? E a gente tem a difusão, seja por agentes missionários, ou seja por agentes políticos, como foi no início do cristianismo, vão gerar mudanças nesses espaços em que elas chegam. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, a história do Brasil, nós temos um Brasil anti-colonização, antes da presença do cristianismo, e um Brasil pós-cristianismo. Né? Então, essas novas religiões ou novas crenças que vão sendo inseridas na sociedade mediante o processo de difusão, vai transformando não só o indivíduo, mas transforma a relação desse indivíduo como espaço. Paulo, pode passar, por favor. A religião está na gênese da cidade, sendo o templo o elo entre a cidade e a religião. Nós temos, a Rosendahl vai traçar um paralelo histórico de evolução das cidades, né, de modificação deste espaço, que a cidade não é um evento ou uma criação da modernidade. Ela existe, né, nos períodos históricos, pré-históricos, vamos colocar assim, à medida que o homem vai deixando de ser nômade para estabelecer moradia fixa, para cultivar a terra, né, o que nós vamos chamar de homem sedentário. Essa organização ela vai mudando. Basta a gente entender que no período do Paleolítico, a caverna fazia essa espécie de templo. Ela era, ao mesmo tempo, abrigo para o indivíduo, para os seres ali da sua família, mas era também aonde aconteciam as reuniões para essa relação com o transcendente. Né? Vamos lembrar que não era uma religião como nós conhecemos hoje, institucionalizada. Era uma reunião mesmo para reunir com os seus que moravam ali perto e estabelecer essa relação com o transcendente. Pós-cristianismo, nós vamos ter uma importância marcante da igreja, sobretudo da igreja católica na Idade Média, né, que vai estabelecer na cidade o seu lugar sagrado, porque se a gente for lembrar lá das nossas aulas de história, né, o período conhecido como o período da Idade Média é um período onde as cidades não são protagonistas da história,
né? As relações se dão no campo, acontecem ali dentro do feudo. Então, a igreja faz com que faz da cidade esse teu espaço sagrado, onde os profissionais religiosos, os padres, as freiras, vão conviver e estabelecer ali os seus vínculos, visitando esses feudos em momentos muito específicos. Pode passar, Paulo. E aí, a redefinição da cidade, a redefinição do papel do homem com seus espaços vai redefinir o que é espaço sagrado e o que é espaço profano, e aonde eles se localizam. Então, se antes esse espaço sagrado ele se dava só na cidade, né, ou ali no interior do feudo, esses espaços vão sendo ampliados à medida que as relações nas cidades também são ampliadas, né? Então, nós vamos ter aí o surgimento de uma classe burguesa, nós vamos ter o Estado sendo formado enquanto poder político. Então, todas essas vivências sociais, elas interferem na vivência religiosa e na maneira como nós vamos estabelecendo esses espaços sagrados. A definição que eu adoto de espaço sagrado e espaço profano é uma definição da Rosendal, né, baseada no Eliade, que é o filósofo que trabalha, né, a religião, os mitos, os simbolismos da religião. Então, o espaço sagrado é o local da hierofania, é o local da manifestação do sagrado. E aí eu faço uma distinção muito clara, né? Sagrado é diferente de catolicismo e de cristianismo. É o que é sagrado para qualquer religião, né? Para qualquer Deus. O espaço sagrado de um judeu é um, o espaço sagrado de um islâmico da religião islã é outra, o espaço das religiões civis vai ser outra. Então, é aonde o homem estabelece a sua relação com o transcendente, né? Esse espaço sagrado, ele não necessariamente é fixo, tem o templo a sua principal expressão, mas ele não é só o templo, ele está para além dessas paredes, e eu gosto de dizer que está onde o ritual daquela religião acontece, né? E o espaço profano é o espaço da nossa vida cotidiana, é aquele que pode ter relação com o sagrado, mas que não necessariamente está imbuído de sagrado. Não é o espaço do nosso trabalho, dos nossos estudos, do nosso dia a dia. Pode passar, Paulo. Aí as dimensões da análise do sagrado e do profano é com base nos estudos da Zeni Rosendahl. Ela vai propor 3 dimensões de análise: a dimensão econômica, política e a dimensão do lugar. A dimensão econômica são os bens, né? Nós vamos meio que transformando esses bens, esse simbolismo sagrado em bem que é comerciável, que é vendido. Então, nós temos aí como exemplo as Sagradas Escrituras, né? A Bíblia, a Torá, o Alcorão, e a gente vai tendo ramificações disso, a medalhinha, o crucifixo, isso tudo são elementos simbólicos, tem um significado, tem uma representatividade para aquela religião e que é comercializado. Esse comércio vai atender a uma demanda de mercado, né? Então ele vai ser maior, por exemplo, no caso do catolicismo, em períodos de festa, né? Daquele santo, do padroeiro da comunidade, e vai alternando isso ao longo do ano e vai se formando redes, né? A gente tem a organização do espaço religioso, como o Palhares mostrou, é organizado em redes e em redes hierárquicas. E isso, em algum momento, cruza a cidade, o urbano, com a dimensão econômica, né? Nós analisamos a cidade por muitos viés, são vários atores que a constroem, e um deles é o ator religioso. Então, só que esse ator religioso ele não está completamente à margem do econômico, né? Ele também tem essas relações econômicas no seu interior, no bojo de relações que o constrói. A dimensão política, que aí nós vamos falar da religião, do território religioso, das territorialidades que vão sendo formadas, a religião civil, né? Mas acho que, para quem não lembra, a religião civil são essas religiões muito voltadas ao patriotismo, ao nacionalismo né, dos países. Os Estados Unidos é um bom exemplo disso, né, de culto aos heróis de guerra, de monumentos
aos heróis de guerra. Então, isso tudo vai se transformando em uma espécie de religião civil. A sacralidade desses espaços e a identidade do fiel com a crença e com o espaço religioso. Né? Isso é construído ao longo da história do indivíduo. Vamos lembrar que a religião é primeiro uma experiência individual para depois ser coletiva. Ela não é para ser vivida na individualidade, mas ela tem a sua representatividade, a sua importância quando vivida também em comunidade. E as dimensões do lugar, né, que é a difusão da fé, os processos que vão permeando a ampliação do número de adesão a essa religião, a identidade religiosa. Então, nós vamos construindo. Né? A gente tem, por exemplo, uma ligação muito forte entre o crucifixo e o catolicismo. Então, normalmente, a presença do crucifixo indica ali a presença de um fiel católico. Então, a identidade religiosa que vai sendo conformada aos seus símbolos. As hierópolis, que são as cidades santuários, que mais à frente eu vou falar, que talvez seja o exemplo mais visível dos estudos, né, da geografia da religião, a percepção, a nossa vivência, o simbolismo, a paisagem religiosa e a paisagem cultural, que é o que Palhares diz, né? Começou dizendo, o templo ele marca a paisagem urbana. Então nós vamos identificando sobre isso. Quando a gente está numa parte mais elevada da cidade, que a gente vê a cruz ou a torre de uma igreja, a gente identifica aonde está aquela igreja, em qual região da cidade e como chegar até lá. Então, ela marca a paisagem e desse marco na paisagem vão se desdobrando outras relações. Pode passar, Paulo. O espaço sagrado é ritualmente construído. Né? Às vezes a gente pensa que o espaço sagrado ele é demarcado só pelo templo. O templo ele é o sinal mais visível, mas ele não é o único sinal. Aonde acontece esse ritual, né, seja a celebração de um culto, a celebração da missa, seja uma reunião de fiéis, seja um encontro, né, na natureza, em meio à natureza, e aí vai tendo a importância para cada religião, onde aquele rito acontece, né? Aquela sequência de fatos e de ações que tem significado, que tem adjetivo, que é simbólico para aquela crença. Nós temos ali um espaço sagrado construído e constituído. Né? O fiel ele se apropria daquele espaço à medida que o seu rito é construído, é feito ali, é realizado ali. Então, a Rosendal vai trazer algumas tipologias de espaço sagrado, que são os santuários ou as hierópolis, o espaço de mobilidade do sagrado, o recinto de qualidade numerosa que distingue do espaço cotidiano. Então, é a relação desse espaço profano com o sagrado mais próximo, ali no seu entorno, né? São os espaços que estão no entorno do templo. Pode passar, Paulo. Nós vamos ter exemplo da cidade de santuários, né? Eu trouxe alguns exemplos. Então, no Brasil, nosso principal exemplo é o Santuário Nacional de Aparecida, né? Que fica no interior do estado de São Paulo, na cidade de Aparecida do Norte. E é uma cidade que tem toda a sua dinâmica né, voltada para o Santuário Nacional de Aparecida. Então, o número, a população, o número de fiéis e até a valorização do solo urbano está diretamente vinculado à presença do santuário. Então, foi o primeiro estudo que eu li, falava isso com Palhares, sobre geografia da religião, que foi o que me impulsionou a estudar, porque eu comecei a entender um pouco melhor como é que essa dinâmica espacial acontece. A cidade de Aparecida, ela nasce do surgimento, né, do encontro da imagem, ali no Rio Paraíba, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, e a cidade vai sendo construída a partir da presença desta imagem. Então, quando se mapeia a cidade de Aparecida, você vai ver que os valores de solo urbano, por exemplo, mais caros, mais altos, estão no entorno do Santuário de Aparecida, tendo as regiões periféricas, né? E eu não uso periférico no sentido
né, no adjetivo, mas em relação ao centro da cidade, que é a presença do santuário, eles vão ficando mais baratos e mais fácil para a população residir. Tanto que no entorno do santuário, para quem já foi a Aparecida, tem-se pouquíssimas residências, tem-se um uso extremo e quase que único, né, de hotéis, de bares, de lanchonetes, de comércio que se liga diretamente ao santuário. Então, o solo urbano ali acaba sendo mais valorizado do que em outras áreas, o que dificulta a população. E aí eu estou colocando, inclusive, né, uma população não pobre, mas com uma renda média alta, de residir, pelo extremo valor comercial daquela área. Né? Então, a cidade vai se desenvolvendo à medida que se tem um número maior de peregrinos no santuário. O ano passado eu estive em Aparecida, em setembro, ali perto do feriado do dia 7 de setembro, e a cidade fechou as portas, né? Colocou-se barreira nas principais entradas da cidade, porque já tinha um número grande de fiéis e de peregrinos no interior da Basílica e no espaço da cidade, e a cidade simplesmente não comportava mais peregrinos. Então, ela fecha as portas. E conversando com os comerciantes, eles me relataram que isso acontece sempre, é cotidiano para eles, sobretudo em véspera de feriado, e no mês de outubro, né, sendo que no dia 12 se celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, é uma cidade que tem a sua dinâmica marcada pela presença do santuário e vive em função do santuário. Paulo, passa para mim, por favor. Tem uma imagem do site da Prefeitura de Aparecida, e aí a gente vai percebendo que a organização do espaço se dá todo em torno do santuário, né? Nas margens do rio, onde a imagem foi encontrada, a gente vai ter um adensamento maior de edifícios, de construções, do que nas regiões mais periféricas. Então, toda a estrutura da cidade, viária, de viadutos, de passarela, de edificação, gira em torno do Santuário Nacional de Aparecida. Pode passar, Paulo. Outro exemplo, né, de cidade santuário é a cidade de Meca, onde os muçulmanos anualmente fazem a peregrinação, né? Tem um dia no ano, aliás, tem-se uma fala de que todo muçulmano, pelo menos uma vez no ano, uma vez na vida, tem que ir a Meca. Então, concentra um grande número de fiéis, é importante para aquela religião. Então, as peregrinações, elas vão moldando o espaço, né, à medida em que elas vão acontecendo. Pode passar, Paulo. Outra tipologia que a Rosendal aponta são os espaços de mobilidade do sagrado. Então, eu consigo, e aí, né, fazer trazer esse conceito para o nosso dia a dia a partir do catolicismo popular. O catolicismo popular ele é marcado pela devoção aos santos, né, uma herança do nosso do catolicismo português. Então, nós temos essa devoção muito viva, sobretudo nas cidades do interior. E um exemplo da mobilidade são as festas dos santos, né? Então, eu trouxe como exemplo a festa do Senhor do Bonfim, de Bocaiúva, né? As fotos são do ano passado, que esse ano, em virtude da pandemia, nós não teremos, né? Toda essa movimentação. Então, eles têm uma casa que recebe a bandeira ou a imagem, os estandartes, durante todo o ano. E aquela casa, no período da festa, torna-se um espaço sagrado. Né? Ela é normalmente isolada, para que os fiéis possam se organizar e visitar ali a imagem. E aquela casa, que no cotidiano é só uma casa, no período da festa passa a ser um espaço sagrado, porque tem sentido, é simbólico para os fiéis do Senhor do Bonfim. Então, após a visita, né, nessa casa aos estandartes, os momentos de oração que acontecem ali, nós temos uma procissão. Paulo, eu acho que é a próxima foto, passa para mim, por favor.